a reta final de uma campanha eleitoral que está sendo dominada pela disputa à presidência. Uma campanha que antecede também a escolha para outros cargos, entre eles as 513 cadeiras que ocupam a Câmara dos Deputados, que vão ter bastante poder sobre o andamento do governo que assumir o Palácio do Planalto em 2023. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Dia de começar a preparar a colinha para ir votar no domingo. Eleitores de todo o Brasil vão às urnas escolher candidatos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e, por fim, presidente da República. Desses cargos em disputa, um deles tem um poder especialmente importante em relação ao próximo governo federal. É o caso do deputado ou deputada federal. As eleições de 2022 estão sendo marcadas por um cenário muito cristalizado entre os dois principais candidatos à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas de intenção de voto nessa reta final mostram um eleitorado bastante decidido na escolha para quem vai chefiar o Executivo Federal. Já em relação a quem vai ocupar a Câmara a partir de 2023, a coisa é diferente. É comum que os brasileiros deixem para decidir esses votos de última hora. Em meados de setembro, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 7 de cada 10 eleitores ainda não sabiam em quem votar para deputado federal. Os deputados são os representantes do povo de cada unidade da federação. Por isso, o número de deputados de cada estado é proporcional ao tamanho da sua população. É diferente dos senadores, que estão no Congresso para representar os interesses do estado como ente federativo. E por isso todos os estados têm direito ao mesmo número de representantes, que é 3. No caso dos deputados, as vagas por estado variam de 8, no caso dos menos populosos, como o Acre, a 70, no caso de São Paulo. Como representantes do povo, os deputados federais têm as funções de legislar e de fiscalizar o executivo. Você ouve agora o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, explicando essas duas principais funções num episódio de 2018 do Politiquês, na primeira temporada do podcast que teve como foco a explicação de conceitos da política. Os parlamentares, via de regra, têm duas grandes funções. A primeira é aprovar, modificar leis, que é a função classicamente legislativa, não é? E quem apresenta projetos de lei no parlamento? Tanto os próprios deputados quanto o próprio executivo, tá? Ou seja, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito também podem mandar propostas de lei e, obrigatoriamente, os parlamentares precisam apreciar. E outra grande função dos deputados e dos parlamentares, de maneira geral, é, sem dúvida alguma, fiscalizar o executivo. Fiscalizar no sentido de verificar se o dinheiro está sendo bem aplicado, fiscalizar no sentido de verificar se os chefes do executivo estão obedecendo às regras que delimitam a sua função. E, óbvio, essa função de fiscalização do executivo é uma função muito esquecida, porque várias vezes os parlamentos aprovam questões muito mais olhando o interesse do executivo, e porque o executivo mantém uma relação muito boa com a maioria dos parlamentares, do que olhando o conteúdo das matérias, não é? Mas, grosso modo, nós poderíamos reduzir a função dos parlamentares a essas duas macrofunções: aprovar e modificar leis e fiscalizar o executivo. Lembrando que faz parte também da fiscalização a convocação de comissões parlamentares de inquérito, não é? Fazem parte dessas funções, por exemplo, aprovar o orçamento anual e analisar vetos do presidente da República a projetos de lei. Além disso, os deputados eleitos nesse domingo vão decidir, em fevereiro de 2023, quem vai ser o novo presidente da Câmara, que é um cargo de extrema importância para o funcionamento do sistema político brasileiro. O presidente da Câmara define a pauta e comanda as sessões do plenário. É ele que atua como presidente da República quando o mandatário e o vice não estão. E também é ele o responsável por aceitar e dar sequência, ou recusar,
ou manter na gaveta os pedidos de impeachment do presidente da República. Depois disso, cabe aos deputados autorizar a abertura do processo, que envolve crime de responsabilidade do presidente. Os deputados também são responsáveis por autorizar processos criminais contra presidentes. O atual presidente da Câmara é o Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do Centrão, grupo que tem dado sustentação ao governo Bolsonaro. Lira não colocou em pauta nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment que chegaram na mesa dele. Num país tensionado como o Brasil, que na última década vem passando por crises em sequência, essa atribuição de abrir ou não um processo de impeachment é muito importante. Na breve história da redemocratização, o Brasil já passou por 2 impeachments, o que derrubou Fernando Collor de Mello em 1992 e o que derrubou a Dilma Rousseff em 2016. Para a conta do impeachment, 2 pontos são importantes. Um é quem ocupa a presidência da Câmara, como a gente falou, o outro é o tamanho da base aliada do presidente. Isso porque para um processo de impeachment ser aceito na Câmara, ele precisa do apoio de 342 deputados, 2/3 do total. Então, se o presidente tiver uma base fiel de pelo menos 172 deputados, ele consegue barrar o impeachment, mesmo se o presidente da Câmara resolver colocar em votação. Em 2022, cerca de 10 mil candidatos disputam as 513 vagas na Câmara dos Deputados. A Justiça Eleitoral recebeu o maior número de inscrições esse ano desde a redemocratização. Mas a tendência é que esse número recorde não se reflita em renovação dos ocupantes da Câmara. As projeções feitas por especialistas indicam que a taxa de deputados estreantes em 2023 deve ser baixa, talvez a menor desde a década de 90. Tem algumas razões para isso. Primeiro, um número bem alto de deputados tentando renovar os seus mandatos. Quase 90% dos parlamentares atuais. E já estar no poder ajuda muito na campanha. Sempre foi assim, mas esse ano ficou ainda mais forte por 2 motivos. O fundo eleitoral, que destina dinheiro público para os partidos fazerem as suas campanhas, ganhou um volume muito grande nesse ano, quase 5 bilhões de reais. Esse recurso é distribuído para todas as campanhas dos partidos, para presidente, governador, parlamentares, etc. E na hora de decidir quais nomes vão ganhar mais, os que já têm mandato acabam beneficiados pelas legendas. Outra razão para os atuais deputados terem vantagem é a distribuição de verbas de emendas parlamentares. Ao longo do mandato atual, no governo Bolsonaro, a parcela do orçamento público que ficou na mão de deputados e senadores cresceu muito. O chamado orçamento secreto, operado com as emendas do relator, distribuiu uma quantidade extraordinária de recursos para os parlamentares que apoiam o governo. O orçamento secreto ganhou esse nome porque ele é menos transparente que outros tipos de emendas parlamentares. Só em 2022 foram 16 bilhões de reais destinados a esse tipo de repasse. Esse dinheiro foi usado em bases eleitorais dos deputados para obras, distribuição de equipamentos como tratores, entre outros. Surgiram várias suspeitas de corrupção, aliás, que estão sendo investigadas. E nos meses anteriores à eleição de outubro, o Congresso aprovou mudanças de regras que abriram caminho para a distribuição e doação de produtos como cestas básicas, mesmo durante a campanha. É algo que contraria a lei eleitoral, que tenta garantir equilíbrio na disputa entre candidatos que já estão no poder e os que não estão. Os institutos de pesquisa eleitoral não fazem levantamentos de opinião pública para eleições proporcionais como as de deputados. Mas eles fazem projeções, levando em conta fatores como o número de candidatos em cada partido que tentam a reeleição, a quantidade de recursos disponibilizados pelas legendas, o histórico de eleição dos partidos e regras como o quociente eleitoral. Em 2018, o Congresso teve uma taxa de renovação recorde. Na Câmara, 47% dos deputados eleitos não tinham mandatos na legislatura anterior. Para 2022, levantamentos como os feitos pelo Instituto IDEA e pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, projetam uma taxa de renovação menor. Isso por causa das questões de dinheiro que a gente já falou e porque 2018 teve uma onda fora do comum de candidatos com perfil antipolítica, surfando na popularidade do Bolsonaro, que se apresentava como um outsider mesmo depois de décadas no Congresso. Os levantamentos projetam que o PL, o partido ao qual o Bolsonaro se filiou para tentar a reeleição, deve eleger a maior bancada, seguido do PT de Lula, que lidera as intenções de voto na disputa presidencial.
Dados do DIAP, publicados numa análise do jornal Valor Econômico, projetam que a aliança de 10 partidos que apoiam Lula pode eleger uma bancada de no mínimo 84 deputados e no máximo 194 deputados. A tendência, segundo o levantamento, é ocupar 129 cadeiras. Esses 10 partidos são PT, PSB, PCdoB, PSOL, Solidariedade, PV, Rede, Avante, PROS e Agir. No outro lado, os 3 partidos que se aliaram a Bolsonaro nessa eleição, o PL, o PP e o Republicanos, podem ter uma bancada de no mínimo 123 deputados e no máximo 210. A tendência projetada pelo DIAP é de 167 cadeiras ocupadas. No geral, as análises do que deve acontecer com a Câmara convergem em prever que a Casa Legislativa terá menos partidos, por causa de regras criadas para isso, como a cláusula de desempenho. O Nexo tem um vídeo explicando essa regra, que a gente vai deixar na descrição do episódio de hoje. Outra previsão compartilhada é que a Câmara vai ser dominada pela direita e pela centro-direita, com fortalecimento do Centrão. O Centrão é um grupo de parlamentares de diversos partidos que se unem a fim de aumentar seu poder de barganha junto ao governo da vez, independentemente da orientação política de quem ocupa o poder. O objetivo principal desses congressistas é ter acesso privilegiado ao orçamento público e ocupar cargos na máquina federal. O Arthur Lira, que adquiriu muito poder com o orçamento secreto, é um dos líderes do Centrão que nos últimos anos deu sustentação ao Bolsonaro. Lira, que deve tentar a reeleição para a presidência da Câmara em fevereiro. Numa entrevista para o Nexo, feita no início de setembro, o cientista político Carlos Ranulfo Melo, da Universidade Federal de Minas Gerais, lembrou que o Congresso brasileiro sempre foi majoritariamente conservador, inclusive durante os governos do PT. Para 2023, ele concorda que o Centrão deve se fortalecer, por causa do orçamento secreto e do fundo eleitoral turbinado. Mas ele acha que isso não significa que o grupo vai se manter fiel a Bolsonaro numa eventual vitória de Lula. Abre aspas para o Ranulfo Melo. A vitória de Lula pode provocar uma cisão no próprio Centrão. Se Lula vencer, a maior parte do Centrão não vai estar disposta a embarcar numa oposição extremamente reacionária e autoritária, como seria o bolsonarismo de raiz. Lira é pragmático. Se Lula vencer, eles não vão fazer uma oposição a ferro e fogo. Vão vender caro o apoio. Fecha aspas. Ainda que seja possível identificar tendências como as que a gente citou, é enorme a dificuldade de projetar números exatos para a eleição na Câmara. Isso acontece principalmente por causa da complexidade do cálculo e de mudanças nas regras para preencher as vagas dos partidos. Mas vale ter em mente que a escolha de partido vale muito. Partido ou federação, que é um modelo novo em que os partidos se unem e atuam juntos como se fossem um só ao longo do mandato todo. O Nexo tem um vídeo explicando o quociente eleitoral, que é a regra que torna essa escolha tão importante. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio também. Outra razão para pensar bem na escolha do partido para a Câmara é que essa eleição vai contribuir para definir quais legendas continuarão tendo acesso a recursos públicos, como o fundo eleitoral e tempo de televisão, ou seja, com condições para continuar existindo. Isso por causa da cláusula de desempenho, que, como a gente falou, já deve afetar o número de legendas na Câmara a partir de 2023. Então, além de todas as funções que um parlamentar exerce e da importância dele para a sustentação do próximo governo, o voto para deputado federal pode fazer mais do que eleger uma pessoa. Pode contribuir para aumentar a presença de um partido na Câmara e daquilo que ele representa, e até ser determinante para o futuro dessa legenda. Saindo do legislativo para falar agora sobre o executivo. No domingo, os eleitores também votam para presidente e governador. São pessoas que ficarão à frente da condução da máquina pública nos próximos 4 anos. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro a partir de alguns temas-chave, entre eles a gestão pública. Marcelo, conta pra gente quais os principais eixos de influência dos cargos executivos na gestão pública no Brasil. Bom, acho que a gente pode começar lembrando que uma das primeiras coisas que acontecem quando o governo assume, seja a nível federal, estadual ou municipal, é a montagem da equipe. Então, pensando em quem ganhar as eleições para executivo no domingo ou no dia 30, vai ter ali como primeira missão montar os ministérios, no caso do governo federal, ou as secretarias, no caso do governo estadual.
Acho que aqui vale a gente colocar que costuma surgir uma ideia entre priorizar indicações políticas ou técnicas, mas especialistas dizem que o ideal é buscar um equilíbrio entre os dois, porque as alianças e indicações políticas fazem parte do jogo, mas a gente sabe que colocar gente sem qualificação técnica para assumir alguma área não parece uma boa ideia. Lembrando que existe também a possibilidade de criar novas pastas ou diminuir a quantidade de pastas até. Essa parte de montar a equipe já é um passo bem importante, mas não é o único. A gente está falando aí dos primeiros dias, mas tem também tudo que vem depois pelos 4 anos seguintes. O governo acaba decidindo várias coisas importantes sobre como a máquina pública vai operar. Por exemplo, qual que é o grau de autonomia que cada pasta vai ter? A gestão vai ser mais orientada pela visão da burocracia ou vai ser uma coisa mais guiada pelas visões do grupo que está no governo? Qual que é o grau de independência que os órgãos de controle vão ter para trabalhar? Tudo isso faz parte das possíveis influências de um governo executivo sobre a gestão pública como um todo. Você pode ler o texto do Marcelo no nexojornal.com.br/.futuro. O governo russo anunciou que nesta sexta-feira vai fazer uma cerimônia para oficializar a anexação de 4 territórios ucranianos. São lugares ocupados por russos ou grupos pró-Rússia, onde a população votou em referendos recentemente. O Marcelo Montanini vai explicar melhor essa história. Marcelo, quais territórios são esses e qual a reação internacional a esse plano de anexação? Os territórios são Luhansk e Donetsk, que já eram comandados por separatistas pró-Rússia desde 2014, e Kherson e Zaporídia, que foram ocupados em meados de março de 2022, no início da invasão. Esses locais representam cerca de 15% do território ucraniano. Luhansk e Donetsk, eles ficam na região do Donbás, que é uma produtora de carvão e aço e faz fronteira com a Rússia. Zaporígia, no sudeste, é onde se localiza a maior usina nuclear da Europa, e Kherson, no sul, é um importante produtor agrícola e faz fronteira com a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Com a anexação desses 4 territórios, a Rússia conseguirá garantir um corredor terrestre da Crimeia até a atual fronteira. Enfim, vai ter um amplo acesso marítimo, mais especificamente pelo Mar Azov e o Mar Negro, além de ser militarmente estratégico para a ofensiva em algumas regiões, como, por exemplo, a Odésia, onde há um importante porto. O processo de consulta ocorreu de uma forma muito célere e em um momento delicado para a Rússia na guerra, com a Ucrânia retomando territórios ocupados. Há relatos também de soldados russos batendo na porta das pessoas com a célula de votação. Enfim, a consulta é com o resultado já esperado pelas circunstâncias que ocorreu. O referendo foi visto como uma grande farsa pela Ucrânia e por demais países ocidentais que já disseram que não reconhecem a legitimidade do processo e prometeram novas sanções à Rússia. E Marcelo, qual o momento da Rússia atualmente para além desse anúncio de anexação? Como eu disse, a Rússia vinha tendo reveses na guerra e o anúncio de Putin de mobilização de 300 mil reservistas gerou protestos e fuga em massa. Estima que cerca de 2.400 pessoas tenham sido detidas em 42 cidades por protestarem contra a mobilização e cerca de 260 mil russos tenham fugido do país para não irem para a guerra. As passagens aéreas chegaram a aumentar 3.000% e muitos russos estão saindo de carro e até de bicicleta pelas fronteiras com a Finlândia, Cazaquistão, Belarus. Para tentar segurar, o governo anunciou que não vai mais emitir passaporte para os reservistas que serão convocados. E em meio à repercussão negativa, Putin tenta calar os críticos, estancar o êxodo, E também começou uma campanha de propaganda interna para justificar a convocação, afirmando que a Rússia não está em guerra com a Ucrânia, mas se defendendo da OTAN, que tenta saquear o país, e dizendo também que se trata de um momento significativo para a Rússia alcançar os objetivos na Operação Especial, que é o eufemismo que ele usa para se referir à guerra, sem dizer, no entanto, quais seriam esses objetivos. Você pode ler mais no nexojornal.com.br. Hoje é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente indica para ler o conteúdo do Nexo sobre eleições. Tem um material muito completo com acesso livre. São reportagens, gráficos, textos analíticos e vídeos. Um deles conta, por exemplo, como é que a abstenção do eleitor pode afetar a disputa presidencial. Essa cobertura especializada do Nexo está concentrada em uma página e segue o manifesto Opiniões não mudam fatos, mas fatos mudam opiniões. Para ler também, a gente indica uma reportagem do New York Times que conta a história do bilionário fundador da marca de roupas esportivas Patagônia, avaliada em 3 bilhões de dólares, que doou a marca para proteger o meio ambiente. Yvon Chouinard decidiu que tudo vai para um fundo em uma organização de controle às mudanças climáticas. A reportagem conta a trajetória desse alpinista de 83 anos, considerado excêntrico pelo estilo de vida incomum para um bilionário, e os caminhos que levaram a essa decisão. Um detalhe curioso é que a família vai pagar 17 milhões de dólares e meio em impostos e não teve nenhum incentivo fiscal. Para assistir, a gente indica uma série de filmes alemães dirigidos por mulheres que fazem parte do festival Elas Dirigem, que é feito em parceria do Sesc São Paulo com o Consulado da Alemanha. Essa já é a 3ª edição da mostra e a maior parte da programação é inédita no país. Além de ver na sala do Cine Sesc em São Paulo, alguns filmes ficam disponíveis online para o Brasil inteiro, na plataforma Sesc Digital. O longa que abre a mostra, Preciosa Eve, que conta a saga familiar de uma mulher afro-alemã, é um deles. Agora, para ouvir, a gente indica a última lista do Pitchfork, que, para quem não conhece, o site especializado em música faz de tempos em tempos grandes listas temáticas. A última delas reuniu os 150 melhores álbuns dos anos 90. Eu não quero dar spoiler aqui de dizer quem foi o primeiro lugar do ranking, mas vale dizer que entram artistas de todos os estilos, de Lauryn Hill a Nirvana, passando por Air, I'm a Man, Wilco e Garbage. É uma trilha sonora perfeita para quem gosta de ver o perfil do Instagram 90s Anxiety. Eu recomendo, hein, pessoal? E para terminar, para os padeiros e confeiteiros de plantão, tem uma receita nova de banana bread que é de chorar. Dessa vez, além da banana, a ideia é usar abóbora e noz pecan torrada, além de um pouco de gengibre e de um pouco de baunilha. Fica uma coisa de louco. E se você não tiver noz pecan, dá para usar outras nozes ou castanhas sem prejuízo, contanto que elas estejam tostadas. A receita é do site americano Food 52 e é bem facinha de fazer. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Do poder da Câmara para o próximo governo, passando pela influência dos cargos executivos na máquina pública e pela anexação de territórios ucranianos pela Rússia, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini, Marcelo Rubissec e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. Eu trago para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!